Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra hoje será ministrada pelo pastor Fernando. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Bom dia, igreja. Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Chegou o momento da partilha da palavra. Seja verdadeiramente aquele que lança a mensagem do Senhor ao outro também. Seja o evangelista do Senhor. Lance a mensagem do Senhor. Curte, compartilhe, leve vida a outras pessoas também. E o Senhor lhe fará prosperar. Abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 61, versículo 10. Isaías, capítulo 61, versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento e vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, chegou o momento da partilha da Tua Palavra. Paizinho, assim como o Senhor falou comigo, mediante essa mensagem, eu peço que o Senhor fale para a Tua igreja nesta manhã. Como os meus lábios, Espírito Santo, seja o Senhor a falar. Senhor, tire toda a barreira da mente dos Teus servos, tire toda a barreira da mente que vai nos acompanhar pelas redes sociais, para que possamos compreender e entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que o Senhor não seja exaltado e agradecido e louvado. Paizinho, usa-me como instrumento em Tuas mãos, meu Pai. Eis-me aqui, a obra é Sua, a palavra é Sua, tudo é para Ti. Então, em nome de Jesus, eu consagro a Ti esta mensagem e peço que o Senhor fale para a Tua igreja nesta manhã. É o que eu te peço e já te agradeço, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Pode tomar o seu assento. Amados, esse texto de Isaías ele é maravilhoso demais e confesso que eu não dormi essa noite porque eu me dediquei a essa palavra e o Senhor falou muito ao meu coração. E nós precisamos compreender, amados, muitas das vezes por situações que se levantam sobre as nossas vidas, nós não conseguimos nos alegrar. Isso aqui é um sentimento do próprio Isaías. Isaías estava se sentindo assim por conta do povo, do que o Senhor ia fazer pelo povo. E nós precisamos compreender, amados, e devemos também ter esse sentimento que Isaías teve em nós, por toda a vida nos alegramos no Senhor, porque grandes coisas Ele fez. Muitas das vezes o Senhor faz muitas coisas, mas por um probleminha, uma situaçãozinha que nós passamos, parece que nós apagamos tudo que o Senhor já fez. Aí esquecemos das bênçãos que o Senhor já nos deu, das coisas que o Senhor já fez em nosso favor. Parece que o problema nos consome e nós só ficamos presos nessa situação. E o Senhor chama atenção, e aqui Isaías, com esse sentimento, eu peguei para mim, amados. E nós devemos agir como Isaías, nos regozijar muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. O mais importante, amados, nós temos é a salvação. É a salvação. Se nós tivermos firmeza e certeza da nossa salvação, amados, não há problema que possa nos parar. Não há situação que nós possamos olhar para trás. E nós precisamos entender. Esse texto de Isaías 61, ele foi escrito num contexto que nós vamos entender melhor agora. Isaías 61, ele foi escrito para o povo de Israel no cativeiro babilônico, quando o profeta Isaías escreveu o capítulo 61. É um capítulo que fala sobre a restauração e a redenção do povo de Israel, que estava exilado na Babilônia. O profeta anuncia a libertação do cativeiro e a restauração da cidade de Jerusalém e do templo. O contexto histórico-cultural é o seguinte: o reino de Judá havia sido conquistado pelos babilônios em 586 a.C. Muitos
judeus haviam sido levados cativos para a Babilônia. O profeta Isaías estava escrevendo durante o período do exílio, cerca de 50 anos antes da libertação dos judeus por Ciro o Grande, em 539 a.C. No capítulo 61, Isaías anuncia a boa notícia da libertação e da restauração. Uma curiosidade interessante sobre Isaías 61 é que este capítulo é usado em tradições sinagogais, na leitura do Yom Kippur, dia da expiação, referindo-se à ideia de perdão, restauração, as relações entre Deus e o povo. Além disso, a frase ano aceitável do Senhor é uma referência direta ao ano do jubileu, que se relaciona profundamente não só ao aspecto social, mas também à espiritualidade do povo hebreu, que estavam oprimidos, entristecidos, em luto. É um capítulo profundamente significativo no contexto da profecia hebraica, caracterizado por um tom de esperança e restauração. Esse capítulo pode ser dividido em algumas perícopas que exploram o ministério do servidor do Senhor, Isaías, e as promessas de renovação e alegria para o povo de Israel. A referência ao ano aceitável do Senhor é muitas das vezes interpretada como uma alusão ao ano do jubileu, um tempo de restauração onde dívidas eram perdoadas e propriedades devolvidas. Este também sugere um contexto de redenção e libertação. Então, Isaías 61 foi escrito nesse contexto, amado, contexto de cativeiro babilônico. E aqui Isaías ele tem duas visões. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhadeiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade. Do roubo dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, aleluia, e me envolveu com o manto de justiça, como o noivo que se adorna em um turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações.
Amados, esse texto é tremendo demais. E nós precisamos compreender que há duas vertentes. Isaías está falando dele mesmo, ele foi ungido para pregoar as boas novas, e também ele está lançando uma alusão a Jesus Cristo. E nós precisamos compreender isso, porque muitas das vezes nós pegamos esse texto e trazemos somente para Jesus, mas Isaías está falando dele, do povo que estava cativo também. E nós precisamos entender essa profundidade desse texto. Então há duas vertentes do próprio Isaías e apontando também para Cristo. Nos versos 1 a 3, a condição socioeconômica e o que o Senhor fará no ano aceitável do Senhor, o que o Senhor ia fazer para aquele povo, o que o Senhor estava prestes a fazer para aquele povo que estava cativo. O ano aceitável do Senhor, nós podemos entender que é o ano do jubileu. O ano do jubileu está lá na lei de Moisés, e aí nós podemos entender o ano do jubileu lá em Levítico 25. Vocês estão colocando aí? Levítico 25, a partir do verso 8. Vamos ler aqui primeiro, para nós entendermos. Olha lá o que é: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7 ao 10 do mês farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50 e proclamareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Só até aí. Ou seja, 50 anos. Vocês lembram que eu acabei de ler na oferta que os credores estão vindo buscar? Era assim que eles tratavam. Ou seja, o pai morreu e aí você deve, você tem uma dívida. Então, se você não tem um dinheiro para pagar, se você não tem aquele valor, seus filhos eram tomados, eram levados escravos, cativos, eram obrigados a trabalhar. E aí, quando chegava no ano do jubileu, aí eles eram libertos. Isso é o nosso Deus, dando a oportunidade. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel e Ele ama o recomeço. Porque é a oportunidade que Ele dá para o povo de recomeçar. Aquelas pessoas que não tinham condições, que não tinham como pagar a dívida, era muito dinheiro que eles deviam, e não ia ter como pagar. Então, para não deixar eles morrerem escravos e perderem todas as suas posses, o que o Senhor fazia? Então, no ano do jubileu, todas as terras que foram tomadas por conta da dívida eram devolvidas. Ó, a terra é tua, essa parte é tua, essa parte é tua, você que foi de escravo, leva lá, vai de volta para a sua família, e tudo era devolvido para cada um. Ou seja, era restaurado, esse povo era restaurado em todos os tempos, amados. Esse é o ano do jubileu. É muito profundo isso, amados. Aleluia. O ano do jubileu, ele trazia restauração, restituição, recomeço, perdão de dívidas. Escravos eram libertos, prisioneiros livres. Aleluia. Podemos ver isso, como eu disse, em 2 Reis 4, versículo 1, da viúva. Agora, para nós em Cristo, o ano de jubileu é constante. O ano de jubileu é espiritual, amados. É espiritual. Havia um tratado de dívida sobre o meu e o seu respeito. E em Cristo, Ele cravou na cruz. Esse tratado de dívida nós não devemos mais nada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, espiritualmente, nós vivemos o ano do jubileu até a volta do Senhor, constantemente, porque nós somos perdoados das dívidas, fomos perdoados dos pecados. Não há condenação nenhuma mais para nós, amados. E nós precisamos compreender a profundidade desse texto de Isaías. Aleluia. O ano jubileu espiritual foi perdoado nossas dívidas, os pecados, fomos reconciliados com Deus, nos permitiu um novo recomeço, nos salvou e livrou de todo o cativeiro espiritual, restaurou as nossas vidas. O Senhor restaurou as nossas vidas. Quando nós viemos para Cristo, é uma restauração que o Senhor faz de nossas vidas, amados. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso nós temos somente que nos alegrar no Senhor, amados. Somente nos alegrarmos, não temos nada que nos entristecer. Muitas vezes as situações querem nos travar, nos paralisar,
problema com a palavra de Deus é continuar. E o Senhor, assim como deu oportunidade para o povo de um recomeço no ano do jubileu, assim o Senhor faz conosco em Cristo. É a oportunidade do recomeço. Eu não sei o que cada um tem passado ou vivido, mas o Senhor está disposto a recomeçar com você. O Senhor está disposto a dar oportunidade, uma nova oportunidade, uma nova chance. Quantas oportunidades o Senhor tem nos dado, amados? E muitas das vezes nós estamos lançando fora. Agarre essa oportunidade como se fosse a última. Mas o ano o Senhor nos permitiu viver, entrar neste ano. E até o final do ano muitas coisas virão. Eu não vou falar aqui para você que vai ter muitas maravilhas. Pode ter, eu acredito que vai ter também. Porém, vai ser um ano de muitas lutas. Vai ser um ano de muitas lutas, porque é o que a Bíblia nos ensina. Vai ser um ano de muitas lutas, mas também vai ter bastante testemunhos. Vai ter bastante bênçãos. Vai ter, eu tenho certeza disso. Mas eu tenho que entender que vão ser lutas. Não vai ser fácil, porque o povo estava cativo. O povo estava ali sofrendo, cativo. E o Senhor levou lá Isaías para preparar as boas novas, levar uma mensagem para eles de esperança, uma mensagem de prosperidade, que iria acontecer, que o Senhor faria para aquele povo. E assim não é diferente comigo e com você. Será um ano de muita luta, mas um ano de muita luta. E nós precisamos compreender isso, amados. Colossenses 2, 14 e 15 é um tratado de dívida ao nosso respeito, ao qual eu e você não conseguiríamos pagar. E o Senhor apregou na cruz do Calvário, nos dando a libertação, livre acesso ao Pai, nos dando a oportunidade de um recomeço. Jesus Cristo fez isso por nós, irmãos. Nos versos 4, a restauração dos muros. Aí nós sabemos que a restauração dos muros houve lá em Neemias e Esdras, foi restaurado os muros. E nós podemos ver isso, 61 versos 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas, de geração em geração. Essa restauração aconteceu nos muros lá. Quando Neemias foi lá para reerguer os muros, dar continuidade no livro de Esdras. E nós sabemos de toda essa história. No verso 7, e aqui muitas pessoas às vezes usam esse verso 7 do capítulo 61, e já vieram falar até no meu ouvido isso uma vez. Ele diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultareis a vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. E aí muitas das vezes as pessoas que já vieram me ouvir falam, dupla honra, sai gritando no ouvido das pessoas, não sabem muitas das vezes nem o que está falando. O que está falando o texto de Isaías? Por que ele está falando isso daqui? E aí nós temos que dizer que na teologia, a Bíblia explica a Bíblia. Bíblia fala sobre Bíblia. Então você vai ter resposta na própria Bíblia. As pessoas saem falando que vai ter dupla honra, dupla honra. Dupla honra de quê? De quê? E nós precisamos compreender. E aqui no verso 7, no versículo 7, está explicado em Deuteronômio 21, 7, 17, nós vamos entender o que é a dupla honra. Vamos lá. Deuteronômio 21. Versículo 17. O que vai dizer assim: mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele e o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Ou seja, a herança, aquele que quer receber a herança, ele recebia porção dobrada, herança dobrada. É sobre isso que ele está querendo dizer. E não tem nada a ver sobre honrar, que as pessoas querem receber o tempo todo. É 2 carros, é 5 carros, é 3 casas. Não é sobre isso que ele está falando. Bíblia responde Bíblia. É sobre isso daqui, a herança, sobre herança, mas do povo de Israel. Isso aqui é para o povo de Israel. E nós precisamos entender isso. O verso 10 e 11 do capítulo 61 de Isaías é um sentimento do próprio Isaías. É um sentimento do próprio Isaías. Deixa eu só voltar no Isaías aqui.
Isaías 61, versos 10 e 11, é um sentimento do próprio Isaías. Ele vai dizer que se regozija, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna, o turbante como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça, o louvor perante todas as nações. Isaías está tendo um coração grato ao Senhor, amados. Então ele está tendo um sentimento dele aqui, ele coloca o sentimento dele. Agora, Jesus usa o mesmo texto de Isaías no início do seu ministério, e nós vamos ver isso lá em Lucas 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, mas esse foi o início do ministério de Jesus, e nós precisamos entender agora o que nós aprendemos com tudo isso, amados. Nós precisamos tirar um ensinamento e um entendimento de tudo isso e praticar em nossas vidas. O que Jesus veio fazer? Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele pregou o Evangelho, irmãos. Qual é o principal trabalho da igreja, verdadeiramente? É pregar o Evangelho, é falar de Jesus. E Jesus nos ensinou isso, amados, durante todo o seu ministério. Foi pregando o Evangelho, e muitos dos seus não queriam ainda ouvir. Aleluia. Jesus chamou a atenção de todos que estavam na sinagoga. O mesmo Espírito que estava sobre Isaías é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus homem. Jesus homem. Aleluia. É o mesmo Espírito que está sobre nós, sobre mim e sobre você. É o mesmo Espírito que opera. E nós precisamos entender isso, amados, e colocar em prática. Pregar o Evangelho. O ano está iniciando. E nós precisamos verdadeiramente nos apegar nisso e lançar a mensagem do Senhor. Lançar a mensagem do Senhor a todas as pessoas, a todos os povos. Devemos nos preocupar com as almas, evangelizando sem cessar. É para isso que o Senhor nos chamou. A principal missão da igreja é pregar o Evangelho. Essa é a principal missão da igreja. A principal. Devemos ajudar os pobres, devemos ajudar as viúvas, mas a principal é pregar a palavra de Deus. Essa é a principal. Aleluia. Devemos ser imitadores de Cristo, como Paulo foi e nos ensinou. Lucas 4,18 vai nos dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Amados, isso aqui é uma missão minha e tua. É uma missão minha e tua, porque o mesmo Espírito que agiu em Isaías, o mesmo Espírito que agiu no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que age em nós. E nós somos chamados para isso, amados. O que está no versículo 18 é o que nós somos chamados para fazer: lançar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho. É para isso que o Senhor nos chamou. E nós não devemos retroceder, mas devemos avançar. Mais um ano que se inicia, mais um ano nós devemos avançar, evangelizando, levando a palavra do Senhor, e com amor, com alegria. Devemos nos alegrar sempre no Senhor em todo tempo.
Aleluia. Evangelizar os pobres. Quantas pessoas necessitadas aí fora? Quantas pessoas? Não está escrito. Eu, por um dia desse, passei por uma situação dessa. Um rapaz pega um ônibus comigo, e ali eu já tinha visto esse rapaz algumas vezes. E esse rapaz, então, ele passando mal, ele começa a vomitar dentro do ônibus. E aí eu deixei ele nessa turma com ele, eu falei, pega ele estava todo arrebentado, bateram muito nele, maltrataram muito. E aí eu coloquei ele ali na Sacolinha Pereira, eu falei, eu estou terminando o serviço, e vai lá para o Hospital Tiradentes, deixei ele nessa turminha. E aí então eu peguei, deixei ele lá e fui embora com o ônibus. E quando eu volto, eu venho com o carro na frente e o ônibus vem atrás, para depois eu terminar o serviço na garagem. Mas quando eu voltei, esse homem que eu mandei pegar o Tiradentes para ir lá para o hospital, ele estava deitado no chão. E na hora veio na minha mente a mensagem do samaritano. E eu falei, eu não posso deixar esse homem. Eu não posso. Eu não o conheço, mas ser crente na igreja é bom, é fácil, né? Mas ser crente na rua. E aí eu levantei esse homem do chão e coloquei ele no meu carro. Ele vomitou no carro, obviamente. Ele vomitou no carro, eu levei ele lá no UPA, lá na Tiradentes, e ele foi vomitando, ele falou que não sabia o que tinha acontecido e tal. E eu peguei o contato dele e hoje eu estou conversando com ele. Ele ficou internado, ele saiu ontem do hospital, ele ficou internado por esses dias, tudo aí. E isso é o Evangelho. E hoje eu estou pregando o Evangelho para ele. Estou pregando o Evangelho para ele. Então, é isso que o Senhor nos chamou para fazer. É isso que o Senhor nos chamou para fazer. Agora, talvez muitos poderiam falar, eu não colocaria um desse no meu carro, para ele vomitar no meu carro, mas o carro é do Senhor. Eu carro é do Senhor, toda a minha vida é do Senhor. Então, o que nós temos a fazer é o que Jesus fez. Jesus sentou com pecadores. E nós também temos que fazer isso, amados, para ganhar essas almas para o Senhor. E nós precisamos entender isso. Proclamar libertação aos cativos. Quantas pessoas estão cativos hoje? Quantas? Essa pessoa que eu acabei de falar era uma. Ainda é, porque ainda não vê, mas ele vai vir aqui em nome de Jesus. E vai dar o testemunho, eu creio. Quantas pessoas estão em cativos? E isso é obra minha, tua, lançar a palavra do Senhor, lançar a semente. Aleluia. Pôr em liberdade os oprimidos e apregoá-lo na aceitável do Senhor. Quantas pessoas estão oprimidas, irmãos? Quantas pessoas? E nós lançando a mensagem, essa pessoa ela é colocada em liberdade por Cristo. Por Cristo. É Cristo quem liberta, é Cristo quem restaura, é Cristo quem renova, é Cristo quem dá vida. É por Cristo, amados. O nosso papel é somente lançar a mensagem, somente lançar a palavra. E mais nada. E nós precisamos compreender a profundidade disso. E muitas vezes nós usamos de falácias, dizendo, mas eu não sei o que falar, eu não sei pregar. E aí quando nós olhamos para a Bíblia, nós falamos, não é isso. Porque é o Espírito que te capacita. Não é você. Eu não sei pregar, mas o Espírito capacita. Eu não sei falar, mas o Espírito capacita. A prova disso nós estamos em Atos. Atos 4, quando Pedro, eu não vou abrir não, o 4 do 1 em diante, eu não vou abrir, mas quando Pedro lança a palavra do Senhor, e todos ficaram admirados. Mas Pedro e João, esses homens são iletrados, esses homens falando com toda essa autoridade. Foi para isso que nós somos chamados, foi para isso. Quase 5.000 almas se renderam ao Senhor, quase 5.000 almas, por pessoas iletradas. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos envolve. Nós só precisamos verdadeiramente estar disponíveis e dispostos a fazer a vontade de Deus, e com alegria, aleluia. Quase 5.000 almas se renderam ao Senhor, entendendo que o Senhor está conosco em todo tempo e em todo momento. Marcos 16, do 14 ao 20, está colocando aí? Marcos 16, do 14 ao 20. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes e a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas.
pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Aleluia! E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Cooperando com eles, o Senhor está conosco. Cooperando com eles, o tempo todo o Senhor está conosco. Nós não estamos sós. O Senhor espera que nós tenhamos atitude de pregar, de falar dele para alguém. E Ele nos capacita, não se envergonhe, não se intimide, mas fale do Senhor o tempo todo, aonde estiver, insta, em tempo e fora de tempo. Temos que pregar o Evangelho, não há mais tempo. Nós só temos que fazer a vontade de Deus, e é nos alegrando constantemente, é com alegria fazer isso, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos resgatou. Então, entendendo que o Senhor Ele está conosco, em Mateus 28 também Ele vai dizer isso, né? 2 Coríntios 1, do 21 e 22. 2 Coríntios 1. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nós somos selados. Nós somos selados pelo Espírito. Nós somos selados pelo Espírito para pregar o Evangelho, para falar do amor de Jesus. Não se acame. Muitas vezes você fala, eu não sei falar, eu não sei o que falar. O Espírito Santo vai te falar o que falar no tempo certo. Só não se envergonhe. Entenda isso, amados. Muitas das vezes as pessoas deixam de falar de Jesus por vergonha, por medo. Não tenha medo, amados, porque o Espírito Santo que habita em você te capacita. Entenda isso. Assim foi com Pedro e João, assim foi com todos os servos de Deus aí, e assim também será conosco. Nós só não devemos nos envergonhar e também não devemos nos calar, porque quem quer nos calar é o inimigo, para que a obra do Senhor não avance, para que a palavra do Senhor não penetre, porque a palavra do Senhor é uma semente lançada, e essa semente lançada, quem vai germinar é o próprio Senhor, não é nós. Agora, quando nós nos calamos e não falamos desse Senhor, quando não falamos de Jesus, aí nós nos calamos. Aleluia. Para encerrar, Isaías 61. Isaías 61, verso 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adora de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Amados, mais um ano se inicia. Nós devemos nos alegrar no Senhor do início ao fim do ano. Hoje foi um testemunho, no final do ano terá muitos testemunhos. Não se envergonhe de contar os seus testemunhos, sabe por quê? Porque isso aqui engrandece o Senhor. Não somente engrandece o Senhor, como também fortalece os irmãos na fé, para continuar crendo que o Senhor fará maravilhas ainda maiores do que essas que você viu. Então nós temos que continuar firmes no Senhor. Este ano Deus espera que tenhamos alegria, ânimo, vontade, garra, empenho, envolvimento, disposição para fazer o principal papel da igreja, anunciar as boas novas a toda criatura, o Senhor, e de restaurar a sua saúde, suas finanças, sua família, seus sonhos, planos. Façamos tudo com alegria no Senhor e para o Senhor, e no final do ano aquele que perseverar terá testemunho para contar. No final do ano muitos terão testemunho para contar. De todo o meu coração, nós só precisamos continuar com garra, com fé, ter a certeza que o Senhor está operando tudo em todos, e nós precisamos compreender, é com alegria. O Senhor já nos salvou. O tratado de dívida que havia sobre Deus, sobre o seu respeito,
foi cravado na cruz. Então só devemos nos alegrar. Os problemas muitas vezes querem nos consumir, querem apagar a glória do Senhor, querem apagar verdadeiramente a luz do Senhor que está em nós. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Este é o ano de mostrar a luz do mundo e o sal da terra para todo este povo, todos esses necessitados aí fora. E o Senhor nos fará prosperar. Amém? Se coloca. Aleluia.